A Ele a glória, a Ele o louvor. Meu Deus, que o meu dentista não veja eu tomando café e logo depois água. A Ele o domínio. Do céu, querida, fique por aqui, tem uma coisa muito boa para você. Ele é o Senhor. Gostei de ver minha equipe, viu? Ô, glória. A Ele o domínio. Maria do céu, como é que você tá, do céu? Me conta. Me conta um pouquinho de você, meu amor. Faz tempo que a gente não conversa. Saudade imensa de você, princesa. Quando é que você vem aqui para São Paulo pra gente conversar? Como é que tá o buffet? Do céu, uma referência em buffet. Comida deliciosa, um carinho, uma pessoa maravilhosa. Vamos chamando, gente. Povo, hoje a arte de negociação, se você quer ganhar cliente, fornecedor, vem comigo. Aprendi com o melhor de todos. Me liga, mulher, pra gente conversar. Fica por aqui, do céu. Vou te ensinar você a vender mais hoje. A Ele o domínio. Ele é o Senhor. Deixa eu ir divulgando também. Vamos nessa, né, gente? Divulgando, sendo agente transformador da realidade. Não tem como a gente falar de prosperidade, de amor, de conhecimento. Se a gente pega o nosso conhecimento, acho que só tem que ficar com a gente em terra, né? Então a gente tem que compartilhar com o maior número de pessoas, ser um agente transformador da realidade, levar conteúdos relevantes para que a gente possa, às vezes, os 2 minutinhos, é uma palavra, é um movimento, é aquela frase que a gente está esperando para encaixar sobre uma resposta de Deus, ou é um movimento que a gente está esperando para poder entender algo que não está muito claro dentro da nossa empresa. Então, divulga essa live. Vocês sabem que todo sábado eu trago conteúdos aprofundados. Eu não faço conteúdo superficial aqui. Para quê? Para que o máximo de pessoas possam ser libertas através da comunicação. Eu acredito que a educação, ela liberta. Só que muitas vezes quando a gente vai explicar algo a alguém, bom dia, Pedro. Quando a gente vai explicar algo a alguém, a gente complica, porque a gente acredita que falando difícil mostra que a gente é mais especial. Então, quando eu digo eu explico no detalhinho, é porque a minha maior ideia é entender através desses jargões, através desse movimento mais complicado e trazer para vocês de maneira simples, sem ser simplista, tá? Mas de maneira simples, de maneira que vocês possam não só entender, mas executar dentro do negócio de vocês, tá? Eu tenho recebido feedbacks muito legais de vocês sobre essas nossas lives no sábado. Então, a gente já falou de processo, a gente já falou de como você ter uma gestão, uma postura dentro da tua empresa que não seja fragilizada. A gente já falou como a gente pode utilizar as tendências do mercado para poder virar o jogo em relação à nossa empresa. E isso, a gente virar o jogo a nosso favor. Então, tudo isso, gente, são coisas que eu trago no detalhinho. E aí, pós-live, a gente tem um grupo no Instagram, que o link, um grupo no WhatsApp, que o link tá na descrição da bio.
E depois da nossa live, a gente manda todo o resumo da live, o mapa mental. Por quê? Porque as nossas lives, ela traz um conteúdo aprofundado e ela traz a prática. E isso auxilia com que a gente consiga, no nosso dia a dia, utilizar esse conteúdo. Então, lá eu faço um mapa mental, eu organizo as ideias em passos de maneira didática, para que vocês consigam colocar em prática o conteúdo. Porque eu, Nathalie, não acredito em abrir uma live, um curso, sei lá o quê. Vocês sabem que eu sou empresária. Não acredito em você colocar o seu rosto na internet e você, de fato, não agregar valor. Então, todo o conteúdo que eu trago aqui são conteúdos com embasamento científico. Vocês sabem que hoje eu faço parte do ecossistema do Joel, Jota, do Flávio, do Conrado Adolfo, da Kênia Gama, enfim. De hoje, referências no meio corporativo, né? Então, eu trago para vocês de uma maneira mais didática, para que a gente possa, no dia a dia, eu tenho que ser essa ponte, né? No dia a dia, colocar isso em prática. Então, o que eu venho percebendo? Que grandes mentes, eles têm o poder da negociação, tá? E o poder da negociação, muitas vezes a gente parte do pressuposto que é só a gente ganhar, né? Quando a gente pensa em negociação, entendi, eu vou lá, faço uma técnica de persuasão para que eu ganhe. E aí, o que eu tenho lido sobre isso, o que eu tenho percebido nessas mesas de grandes, né, empresários, a gente chama o Flávio Augusto de Billy. Por que Billy? Porque ele é bilionário 2 vezes, porque ele é bilionário em dólar. Então, quando eu escuto esses caras, eu percebo que eles usam muito a questão da negociação, partindo deste conceito que eu vou trazer para vocês hoje. Porque a arte de negociar, inclusive tem livros falando sobre isso, tem artigos falando sobre isso, é a maneira de comunicar-se para que você consiga não só chegar ao seu objetivo, mas você precisa garantir que a outra parte enxergue valor nesse acordo. E eu vou explicar por quê. Porque um dos pilares da negociação é o relacionamento. Então, eu vou mostrar, como eu falei, didaticamente, como vocês vão fazer, quais são os processos, como vocês se preparam para negociar. Na negociação, os parâmetros que você tem que usar e os erros os erros mais comuns de quem é negociador. Então, eu vou trazer isso didático, mas fazendo a introdução do assunto, você tem que garantir que o outro está enxergando valor nesse nosso acordo, nessa nossa negociação. Por quê? Porque um dos pilares da negociação é o relacionamento. Então, se o outro se sente lesado, se o outro se sente consequência de uma posição de fragilidade, o outro vai achar que você é um escroto e não vai mais fazer negócios com vocês. Porque muita gente, quando a gente vai fazer negócio, o que a gente diz? A pessoa se aproveitou da minha condição. A pessoa se aproveitou da minha fragilidade. A pessoa se aproveitou porque ela sabia que eu precisava daquela negociação. Aí o que acontece? Você já gera um musgo com o outro e a negociação lá não existe. Tá? Existe uma compra, uma venda de um produto ou de um serviço. A negociação é a arte de continuar fazendo negócios com aquela pessoa, porque se estabeleceu um vínculo. Beleza? Então, existem os resultados da negociação. Os resultados que a gente chama de tangíveis
e os resultados intangíveis. Quando eu estou negociando, qual é o resultado tangível de uma negociação? Resultado tangível é o produto, o preço, a promoção, um acordo, as condições contratuais. Ou seja, eu entrei numa negociação, eu tinha um pressuposto dessa negociação e aí eu ganhei, vamos dizer assim, eu consegui dentro dessa negociação o que eu estava esperando. Então, são os resultados tangíveis. Mas existem os resultados intangíveis. E são esses resultados intangíveis que vão fazer com que a nossa relação seja duradoura. Porque negociação é a arte de você estabelecer um vínculo e, a partir desse vínculo, vender ou comprar, ou enfim, ter relação com o seu comprador-vendedor mais vezes, por mais tempo, tá? Então, os resultados tangíveis é você ter conseguido seus objetivos de, sei lá, de produto, de prazo, de desconto, de relação contratual. E os intangíveis é você ter estabelecido relações como confiança, reputação, oportunidades futuras de negócio. Tem gente que não compra de você hoje, mas você estabelecer uma relação com essa pessoa que assim que ela puder, ela compra de você. Entende? Então, dentro de uma negociação, nós precisamos buscar não só os resultados tangíveis, mas os resultados intangíveis. Porque se você quer vender mais vezes para um cliente, você precisa relacionar-se com ele, a ponto de gerar um vínculo. Tá? E eu vou ensinar como é que vocês vão fazer isso. Então, existem pilares na arte de negociar. Volto a dizer, todos os grandes empresários possuem a arte de negociar. E a arte de negociar não é a arte da persuasão pela persuasão, né? Como eu falei, a arte de negociar não é só por aspectos tangíveis. Então, grandes empresários que se mantêm, empresários que entenderam a arte do relacionamento, do network, da negociação, eles entendem que numa negociação é muito melhor estabelecer relações intangíveis, duradouras. Por quê? Porque é 6 vezes mais barato vender para o mesmo cliente, comprar de um fornecedor, barganhar produto, preço, condições. Por quê? Porque já se tem vínculo de confiança. As pessoas preferem comprar e vender para pessoas que já conhecem. Isso é um estudo. Não são vozes da minha cabeça. Beleza? Então, primeiro pilar de uma negociação é a preparação. Vou negociar, vou vender, vou falar com o fornecedor, vou falar com o cliente final. Eu preciso me preparar. Um dos maiores erros é a soberba de achar que eu tenho o melhor produto, o melhor serviço, a melhor comunicação, a melhor isso, a melhor aquilo, e não estudar o cliente, ou não estudar a empresa, ou não estudar o produto. No momento que eu vou conversar. Hoje a minha taxa de conversão é de 90%. Ou seja, se o cliente chegar até mim, há uma probabilidade de 90% fechar. Por quê? Eu vou explicar. Eu utilizo isso que eu estou ensinando no meu dia a dia. Eu digo às meninas, eu vou entrar, por exemplo, com um cliente de mentoria, eu digo, me dá o briefing desse cliente. Deixa eu entender. Eu entro no Instagram do cliente, eu entendo o que ele faz. Por quê? Eu preciso me preparar. Eu preciso entender. Ah, Nathalie, mas eu trabalho. Podem colocar na dúvida de vocês, o caso de vocês, a vivência de vocês. A gente está comunicando, a gente está conversando aqui. Então, é importante eu ir entendendo o contexto de vocês e auxiliar da melhor forma, porque a minha principal função aqui nos sábados é servi-los.
Então, Nathalie, mas eu trabalho em longa escala. Beleza. Mesmo assim, utilize mecanismos para conhecer o seu cliente. Utilize mecanismos para saber com quem você está se comunicando. Se comunique com as pessoas. Se comunique com as pessoas. Não para as pessoas. Falar para chega aqui, ó. Minha verdade é essa. Tererei, 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 tererei. Não. Se comunique com as pessoas. Escute as pessoas. Crie vínculo com as pessoas. Mas meu público é muito distante, eu trabalho em longa escala. Ok, conheça cada vez mais, se você puder, crie um setor dentro da tua instituição para conhecer cada vez mais o teu cliente, cada vez mais o teu fornecedor. Cada vez mais aprenda que a melhor maneira de você crescer mais rápido é obtendo a arte da negociação. E um dos pilares da arte da negociação, e o principal pilar da arte da negociação, é você se preparar para negociar. Nath, como é que eu me preparo? 3 aspectos para você se preparar. Primeiro, conheça o seu objetivo. Vou negociar, vou vender, vou falar com o fornecedor, vou falar com o possível cliente. Ok, quais são os meus objetivos? Eu quero um prazo mais longo, eu quero vender mais, eu quero vender mais vezes. Eu preciso ter a clareza quando eu vou para aquela negociação. Qual é o meu objetivo com ela? Por quê? Às vezes o meu objetivo não é a venda. Às vezes o meu objetivo é um prazo maior. Às vezes o meu objetivo são melhores condições. Às vezes o meu objetivo é conseguir testar aquele produto ou aquele serviço. Às vezes o meu objetivo é uma mudança na cláusula do meu contrato. Vá com clareza. Oi, Laína. Oi, Lari. Bom dia, doutora Lucélia. Então, às vezes, o que eu desejo é um prazo maior. Então, eu preciso ter clareza. Por exemplo, eu não entro numa reunião sem as minhas anotações. Ó, todos vocês têm aqui mentorados meus, todos vocês, principalmente quem são meus mentorados ou quem já passou por mim em alguma reunião, conselho empresarial, alguma coisa, sabe que eu só entro na reunião com o caderno? Por quê? Porque ouvi-los e servi-los tem que ser o meu primeiro ponto. Então, eu tenho clareza do meu objetivo. Eu, Nathalie, quando eu entro em qualquer movimentação, inclusive de negociação, eu oro. Por quê? Porque o meu principal propósito em tudo aquilo que eu faço, o meu principal objetivo é ninguém passa por mim sem que eu contribua de alguma forma. Esse é o meu propósito com Deus. Então, o meu objetivo em qualquer lugar que eu esteja, em qualquer reunião que eu esteja, em qualquer processo de negociação, é dizer, Senhor, usa-me para que eu possa servir essa pessoa da melhor forma. Isso não quer dizer que eu não saia com uma venda. Mas, em primeiro lugar, eu estou atenta a servir. Então, entre numa negociação com clareza do seu objetivo. É prazo, é construção, é uma cláusula, o que é? Primeira coisa. Segundo ponto, isso tudo na preparação, tá? Tô me preparando para uma negociação. Primeira coisa, eu vou conhecer quais são os meus objetivos daquela negociação. Né? Eu acabei de comprar uma empresa que eu trabalhei durante muitos anos nessa empresa. Então, quando eu entrei na negociação, eu sabia exatamente o que eu queria. Então, já entrei com um objetivo. Entenda a outra parte, busque esse debrief, entenda os interesses da outra parte, os desafios da outra parte, as perspectivas da outra parte. Quando eu comprei essa empresa, né, obviamente que eu conversei com meu esposo, eu sabia o que eles queriam. Eu sabia até onde eles podiam ir.
eu sabia os interesses dele naquela negociação. Porque era melhor vender para mim do que vender para outra pessoa. Então, conheça, porque você entra mais fortalecido em qualquer negociação quando você conhece o outro negociador. Você conhece o objetivo do outro negociador. Você conhece quais são os principais interesses, as principais dores, as expectativas naquela negociação. Você já entra na negociação ganhando. E quando eu digo ganhando, não é porque a negociação tem que ser um confronto. Isso é muito importante entender. Lembra que o pilar da negociação é que o outro também enxergue valor a ponto de entender que você foi justo. Você não foi um oportunista. Tá? E terceiro ponto, ainda da preparação, que é o principal pilar da negociação, determine o Batman. Nath, o que é Batman? Melhor alternativa de um acordo negociável. Nath, o que é isso? Melhor alternativa de um acordo negociável. É assim, ó. Tu entra, tu tá se preparando para a negociação. Beleza? Tu tá lá se preparando. Aí tu sabe os teus objetivos na negociação, tu já entende o outro negociador, quais são as expectativas deles, as dores dele, até onde ele pode ir. Beleza. Mas tu tem que ter um plano B. Dentro dos teus objetivos, tu tem que saber aonde tu chegou, aonde tu quer ir. Até onde tu pode negociar, quais são os teus limites. Então, o Batman, eu faço isso, ó, quando eu entro em negociação. Eu não posso mostrar tudo, porque isso aqui é conteúdo para os meus mentorados. Mas, o povo é danado para dar print e usar meus materiais. Mas, o que a gente faz? A gente entende o que o outro quer. E a gente tem que entender até onde a gente pode ir. Se dentro dos nossos objetivos não for alcançados, até onde a gente pode ir? Então, qual é a melhor alternativa de um acordo negociado? Você já precisa entrar na negociação preparada. Então, beleza. Primeiro pilar de uma negociação engloba 3 características. Primeiro, conheça o seu objetivo. Segundo, entenda a outra parte. E terceiro, determine o teu Batman. Nath, que é Batman, a melhor alternativa de um acordo negociável. Com base nisso, beleza, fez assim, ó, esse negocinho aqui, ó. Lembrando que quem entra no nosso grupo chamado EcoDay, que são os grupos da live, que o link tá na minha bio, recebe conteúdo exclusivo lá, tá? Recebe todo o resumo, passo a passo, o mapa mental. Então, se você quer acompanhar na estruturação da tua empresa, o que eu venho fazendo todo sábado, estruturando o processo empresarial, gestão, liderança, marketing, venda, financeiro, arte de negociar. Eu que tenho 20 anos fazendo reestruturação empresarial, entra lá no grupo, você tem material exclusivo, tá? Me preparei. Qual é o segundo pilar? Comunicação. Quando você se preparar, se você entra na negociação inseguro, cheio de mimimi. Quando é que isso acontece? Quando você não se preparou adequadamente. Você não conhece o teu negociador, você não sabe os teus objetivos, tá? E você não sabe até onde você pode ser maleável naquela negociação. Paula, você me perguntou alguma coisa, deixa eu voltar, perdão. Apoie empresários que querem crescer sua empresa, seja reduzindo imposto ou organizando as finanças e a contabilidade. Tá. Se apoia como? Você tem consultoria, você tem mentoria, você tem estruturação, você vai lá, você faz. Como é que você apoia? Alguém fez mais alguma pergunta? Não, né? Gente, equipe, me sinaliza, tá? Quando eu precisar olhar alguma coisa, que aí eu vou no flow. Então, eu preciso só entender mais ou menos, Paula, como, tá? Então, se você faz B2B, é mais fácil você estabelecer esse rapport de negociação. E aí eu vou te dizer como é que você vai fazer isso, mostrando valor em vez de preço, tá? Então, vamos lá. Primeiro, me preparo. Então, Paula, quando você for negociar com o teu cliente, você precisa se preparar. Quem é esse cliente? Quais as necessidades dele?
Até onde você pode ir? Qual é o teu plano B, C e D? Dentro dessa harmonia, tá? Depois, tu precisa desenvolver uma comunicação eficaz. Então, tu se preparou, tu já sabe o que tu resolve, tu já sabe até onde pode ir, tu conhece o teu cliente, tu agora vai desenvolver a tua comunicação eficaz, que é o segundo pilar. Só que a comunicação eficaz também tem 3 características. Primeiro, você precisa escutar ativamente. Nath, o que é escutar ativamente? Escutar, gente. Escutar é escutar. Não, porque eu recebi exatamente essa pergunta, Natália, o que é escutar ativamente? É escutar. É mostrar uma preocupação de entender quais são as motivações, quais são as preocupações do cliente. É ele falar a dificuldade dele. Por quê? Que minha aluna sabe por quê. Porque eu devo primeiro deixar o cliente... Conversem comigo, hein? Porque eu devo primeiro deixar o cliente falar sobre ele, falar sobre as suas dores, falar sobre as suas angústias, falar sobre as suas necessidades. Falem comigo, tá? Porque existe uma técnica que dá muito certo, que é quando você é espelho do outro, ele se sente acolhido e amado. As pessoas não estão deixando os outros falarem. E por isso as conexões não acontecem. Eu tenho um mentorado muito bom nisso, Lucas. O Lucas é um mentorado nosso que ele é muito bom nessa técnica de negociação. Ele desenvolve essa conexão muito rápido e ele também tem uma taxa de conversão muito alta. Então, a arte do ouvir atentamente, o cliente, ele que vai te direcionar. Não vá para uma conversa com pitch pronto. Primeiro que essa história de pitch, eu nem gosto disso. Eu gosto que os meus mentorados, as pessoas que trabalham comigo, tenham clareza sobre o que o seu produto resolve, tenha clareza sobre até onde pode ir na arte de negociar e ofereça o produto ou serviço a partir de uma necessidade do cliente, tendo a convicção que nós resolvemos aquele problema. E aí não tem pity, tem. Eu entendi a tua necessidade, eu tenho um produto ou um serviço que resolve, quer, não quer, não quer. Simples assim. Esse negócio de pitch é uma relação muito rasa, na minha opinião, e nesses anos que eu trabalho com isso, tá? Coisa muito rasa. Eu estou falando da arte de negociar. A arte de negociar é uma arte duradoura. É você conseguir estabelecer um rapport com o seu cliente, você conseguir estabelecer uma conexão com ele, com o seu cliente, com o seu fornecedor, enfim, a ponto dele estar fidedigno a você e essa relação ser boa para ambos. Então, você se prepara, depois você gera uma comunicação assertiva. Essa comunicação assertiva tem 3 pilares. Um deles é você ouvir, você escutar ativamente, ou seja, deixar o outro falar das suas angústias e necessidades. Depois, o que você vai fazer? Você vai usar uma linguagem positiva. O que é isso? Você vai mostrá-lo o quanto aquilo é empático, o quanto você compreende a dificuldade dele, o quanto aquilo tem jeito. Você não vai partir do pressuposto que eu sei e você não sabe. Uma relação, uma linguagem positiva é entendi, compreendi, deixa eu te direcionar. E aí já vem para o 3º pilar da comunicação ativa, da comunicação assertiva e eficaz. Apresente valor primeiro. Então, você entra na negociação já conhecendo o cliente, conhecendo as dores, conhecendo as dificuldades dele, tendo um plano e objetivos muito claros, tendo um plano B. E aí você se coloca a ouvir. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês se colocam a ouvir. E nessa escuta,
Você traz palavras positivas, porque aquela pessoa já está lhe procurando porque acha que não tem aquela dificuldade. Você traz uma comunicação positiva, uma comunicação empática. E aí você dá o direcionamento. Neste direcionamento, você agrega valor. Você demonstra que você consegue resolver aquela dificuldade. Você primeiro serve, ou seja, muita gente aqui que entrou na minha mentoria ou em algum programa meu ou comprou algum produto das nossas empresas, né, da Sou Mais, da Gespag, da Sou Mais Arte, da Oneway, enfim, de alguma de nossas empresas ou das empresas dos nossos mentorados, viu que quando na primeira conversa eu já servi. Eu já entrei numa conversa dizendo, olha, vai por aqui, isso daqui não tá legal, vamos fazer dessa forma. Por quê? Você precisa ter um compromisso com servir. Você precisa agregar valor ao outro, porque mesmo que aquele outro decida não comprar nada de você, ou não querer um relacionamento com você naquele momento, ele será grato. Ele entenderá o fluxo, o flow daquilo que você faz. Mesmo que você venda em longa escala. A sua empresa, ela precisa ter os seus valores. E, gente, vai ter gente que vai ficar estressada agora. Então, nesta comunicação, você precisa entender que para você ter uma arte de negociação, você precisa ter uma preparação e uma comunicação eficaz. Dentro dessa comunicação eficaz, eu preciso ouvir, eu preciso ter uma comunicação positiva e eu preciso agregar valor. Como é que eu agrego valor? Mostrando que eu sei resolver aquele problema e dando um direcionamento. Para que a pessoa não se saia, se por exemplo ela não comprar o seu serviço ou alguma coisa, ela não saia vazia. Ela não sai com a percepção. Lembra que a arte de negociar é ajudar o outro a também ter percepção de que essa relação é válida para ambos? Que ela não saia dessa conversa se sentindo vazia. Sentindo aquela coisa, putz, eu só perdi o tempo com essa mulher. Mas eu nem comprei dela, não sou fornecedor dela, por exemplo, mas ela agregou valor na minha vida. Então, para desenvolver a comunicação eficaz, 3 características. Escute ativamente, use uma linguagem positiva e apresente valor primeiro. Então, vê, tu parou para ouvir, tu entendeu, tu trouxe positividade e tem jeito. Nós vamos te ajudar. Ó, vai por aqui fazer... Ou seja, nessa escuta ativa, o que você acabou de fazer? Criou vínculo. Você criou conexão. Ou seja, você quebrou as principais barreiras de uma negociação. Quem tá pegando, diz eu. A Liberato, produtora do Tony. O Tony é uma pessoa que agora vai ser responsável pelo nosso audiovisual. Meu mentorado, uma pessoa que tem princípios e valores alinhados. Então, se vocês querem fazer foto, vídeo, filmagem, procura o Tony, que ele vai fazer com que você expresse o que você tem de melhor no detalhinho. Então, beleza, eu me preparei, eu sei até onde eu vou e eu criei a relação. Nem sempre não é a hora de, na relação, fazer a venda. A gente precisa criar o vínculo. Você precisa ouvir para saber se o outro tem princípios alinhados com o seu. Porque existe na venda ou na comunicação uma coisa de demitir cliente. Tem cliente que vai mais atrapalhar o teu negócio do que te ajudar. E tu precisa saber quem é ele. Por quê? Porque senão vocês não têm princípio alinhado. Além de você não vender mais para aquela pessoa, ele vai desvender os teus produtos para os teus possíveis clientes. Então, é nessa relação estabelecida que eu consigo
agregar valor na vida do outro. Aí o outro já tá o quê? O outro já tá, bom dia, Rubens. O outro já tá sem as barreiras que ele vem para a negociação. Porque quando você fala na arte de negociação, o outro já vem cheio de barreira, né? Então, quando ele encontra uma pessoa que escuta, uma pessoa com uma linguagem positiva e uma pessoa que já serve antes de qualquer coisa, a barreira dele vai pro chão. Aí você vem para o terceiro pilar da arte da negociação, que é a flexibilidade e a criatividade. O que é isso? Quando você está conversando, que você entendeu sobre o que ele falou, e aí você veio com um plano na cabeça, e aí a partir do que ele diz, você tem que ter a flexibilidade de mudar. Para quê? Para a linguagem dele. Então você precisa ter alternativas mentais. Mas como é que você vai conseguir fazer isso? Se você lá na preparação, você deixou o seu objetivo claro. E você fez o Batman, lembra do Batman? As possíveis negociações. Então aí se você já vai, por isso que a parte da preparação ela é a mais importante. Porque se você vai com isso estabelecido, quando chega aqui já na parte mais do fechamento da negociação, porque a negociação é feita em 3 partes, como eu falei, preparação, escuta e fechamento. Nesse fechamento você precisa ter flexibilidade e criatividade, entendendo com 2 pilares, que é você ser criativo, ou seja, você mostra soluções criativas para aquele cliente. Não só divide em 12 vezes, né? Ou não só posso pagar dessa forma. Você gera opções criativas. Eu estou sempre gerando opções criativas para os meus mentorados de pagamento. Eu vejo o que eles vendem. Às vezes eu troco por produto, eu troco por serviço. Então tenha criatividade na arte de negociar. E negocie sempre além do preço. Mostre sempre mais valor. Por exemplo, os meus mentorados, a gente obviamente tem um contrato, mas eu estou sempre fazendo aulas extras, eu estou sempre trazendo pessoas de referências em determinadas áreas. Eu criei um evento só para eles conseguirem entender determinadas coisas que eu preciso que eles entendam. Eu trouxe pessoas de fora. Eu faço experiência de campo para os meus mentorados. Ou seja, eles vão conhecer um ecossistema dentro do ecossistema, entender cada pecinha do ecossistema. Então, agregue valor. Faça que o seu produto, o seu serviço, ele seja sempre melhor. Entende? Então, por exemplo, o pessoal mandou, agora que eu me tornei dona da empresa que eu trabalhava, isso vai ser mais claro. Mas, por exemplo, quem é representante da Sou Mais mesmo. Então, a gente manda máquina, a gente manda plotada, a gente tem plaquinha na Sou Mais. Agora, eu não posso dizer porque eu estou ao vivo, tem gente aqui que trabalha conosco, mas a gente vai fazer um projeto muito legal de visitação. Então, a gente está sempre pensando como eu posso agregar valor. A gente é a empresa que melhor paga comissão em meio de pagamento. Trouxe os maiores executivos da PAG, que é a empresa uma das empresas que a gente tem projeto junto, para ver premiações para os meus representantes. Enfim, então a gente está sempre pensando, eu que sou da parte de estratégia, meu marido é da parte operacional. Já fui muito do operacional, hoje eu estou muito mais na parte estratégica. Eu estou sempre pensando, como é que eu posso agregar valor para essa galera? Como é que ela pode ver valor na nossa relação? Então, você tem que ter essa obsessão. Como você pode entregar mais valor? Eu mandei fazer uma coisa exclusiva para meus mentorados. Então, assim,
Você tem que estar sempre buscando como você pode agregar valor. Como o teu cliente, o teu fornecedor, ele pode ser sempre surpreendido, por exemplo. As minhas relações com meus fornecedores, a gente lembra dos aniversários dele, a gente lembra de uma série... Eu tenho um setor aqui, a Sheila, que ela cuida só da previsibilidade dentro da mentoria. Então, a previsibilidade, o que está acontecendo na vida dos mentorados, como é que a gente pode estar sempre agregando valor, fazendo sempre mais do que consta no teu contrato. Tá? Então, uma empresa que tem mais de 10 anos como a nossa, e a gente tem uma saída, né, a retenção de cliente de mais de 80%, é um índice altíssimo. E um dos aspectos que a gente toma muito cuidado nessa relação é estar sempre surpreendendo os nossos clientes, os nossos fornecedores, os nossos amigos positivamente. Por quê? Porque a vida, ela é relacional, gente. O maior de todos os dinheiros é o networking. E o network é construído através de relações duradouras, não é troca de cartão. Mas eu falei isso na live anterior. Então, segundo pilar da negociação, flexibilidade, ou terceiro aspecto da negociação, flexibilidade e criatividade, que tem 2 pilares. Explorar as alternativas que você tem e negociar valor e não preço. Mas valor se é construído através de uma percepção, onde inicia com agregar resultado no sentido da pessoa lhe ver como autoridade naquela negociação, entender que você realmente entendeu o que ela precisa. Segundo, servir as pessoas antes de qualquer coisa. E terceiro, dar sempre mais do que se é pedido. Beleza? Então, recapitulando, para que você consiga negociar, você precisa se atentar a 3 pilares. Primeiro, se preparar. Dentro de preparação, objetivo, entender a outra parte e ver a melhor alternativa do acordo negociável. Segundo, ter uma comunicação eficaz com 3 pilares. Escutar ativamente, usar uma linguagem positiva e apresentar valor primeiro. Terceiro, ter flexibilidade e criatividade, ou seja, explorar as alternativas e negociar valor e não preço, tá? Agora, como é que eu vou fazer isso estrategicamente no meu negócio? Eu entendi, mas como eu vou ter uma estratégia prática no meu negócio? Primeiro, quando o seu negócio ele vende, ele compra, beleza? Então, comece agora a negociar melhor com seus fornecedores para diminuir suas despesas. Como é que a gente negocia com os nossos fornecedores? Com os 3 pilares acima, me preparando, ouvindo e agregando valor. Tudo bem. Mas estrategicamente, no detalhinho, vamos dizer assim, num pezinho no chão, você pode negociar com o teu fornecedor através de volume e valor. Como assim? Quanto mais volume, eu negociar o valor do meu produto. Eu falo muito isso para meus mentorados. Vamos criar um ecossistema para gerar uma comunidade, para que a gente compre no volume. Porque a gente comprando no volume, a gente negocia o valor. Eu faço isso muito também com a adquirência. Eu negocio a carteira do meu cliente. Então, sei lá, 70 milhões, 100 milhões. Lá dentro tem um cliente meu que, sei lá, transaciona R$1.000. Mas as taxas dele tá protegidas, porque eu protejo ele na carteira de cliente. Então, eu consigo protegê-lo durante 1 ano, independente do faturamento dele. Por quê? Porque eu negociei a carteira. Então, eu consigo no meu fornecedor, que nesse caso que eu tô falando é a Pag, por exemplo, né? A gente tem outros, mas aqui vocês já mais me conhecem.
pelo volume da minha carteira. Quanto maior a minha carteira, melhor condições de valores. E quanto maior o valor tiver, melhor para o meu cliente final, tá? Então, você consegue negociar com o teu fornecedor volume versus valor. Você precisa construir um relacionamento. Usando o mesmo exemplo, eu tenho um relacionamento super legal com a Pag, né? Com a PagSeguro. Então, o que acontece? Isso me dá vantagens. Por quê? Porque eu já passei muita pendenga, eu e os meus representantes. A gente já passou muita coisa nessa relação e eu me mantive firme. E toda vez que a gente sofre auditoria, por exemplo, nós estamos dentro da norma. Então, cada vez mais, os nossos relacionamentos, eles são sólidos. Então, devido a esse relacionamento, onde eu aguento firme quando eles falham, eles aguentam firme quando eu falho, e a gente está sempre conversando sobre estratégias para o meio, a gente estabeleceu um relacionamento. E um relacionamento de mais de 10 anos. Então, a gente tem história. Relacionamento faz com que toda vez que eles têm algo novo para oferecer, eles nos chamam para testar, por exemplo. E isso faz com que a gente sempre esteja na frente no modelo de negócio. Então, uma outra maneira de você ter uma negociação com o teu fornecedor é manter um bom relacionamento com ele. E terceiro, aprenda a comparar propostas. Então, mesmo que ele seja um fornecedor duradouro, mesmo que você já trabalhe muito tempo com ele, mostre as comparações do mercado para que ele tenha um feedback, para que ele consiga entender que você tem outras possibilidades também. Lembra que um dos pilares é a gente ter os planos B e C? Então, já teve várias épocas que eu mostrei o que o mercado estava fazendo. Falei, olha, se vocês continuarem por essa via, eu não tenho como manter esse relacionamento com vocês, porque não é mais válido. E aí eles criaram um novo modelo de negócio muito mais atrativo, fazendo com que hoje a gente seja a operação que melhor pague no mercado. Então, por que eu tive essa arte de negociar com o meu fornecedor? Eu tenho vários fornecedores, gente. Hoje a Sou Mais, ela tem solução praticamente para tudo. Software, tecnologia, CRM, meio de pagamento, educação empresarial, marketing, equipe de venda, enfim. Como é que eu consigo barganhar isso com os meus fornecedores? Sempre aumentando meu volume para barganhar preço, tendo um relacionamento verdadeiro, eficaz, construtivo com o meu fornecedor. Eu sei até onde ele pode ir, porque ninguém também trabalha de graça para ninguém, né? Então eu sei até onde ele pode ir, então eu não ultrapasso aquele limite. Eu sei os limites, eu conheço o meu fornecedor há muito tempo, então eu sei os limites dele técnico, operacional, eu sei os limites dele de valor, tudo isso eu sei. Então eu sei até onde eu posso chegar e eu tô sempre mostrando para ele que o mercado tem outras opções. Opções mais baratas, ou opções mais rápidas, ou opções mais tecnológicas. E isso faz com que as negociações elas sempre sejam assertivas. Então, te ensinei como é que tu vai barganhar com o teu fornecedor. Todo mundo entendendo? Alguma dúvida específica que eu consiga dar um direcionamento mais all-in? Qual seria a estratégia prática de negociação para a venda? Primeiro ponto, entenda a dor do seu cliente. O que você resolve do teu cliente? A dor do teu cliente é taxa, a dor do teu cliente é logística, a dor do teu cliente é prazo, a dor do teu cliente é consciência, a dor do teu cliente é relacional, qual é a dor do teu cliente? Então, tu quer negociar com o teu cliente, entende a dor dele. Segundo, apresenta valor. Já falei sobre isso, apresenta como você pode solucionar, mostrando que você pode solucionar e dar um direcionamento. E terceiro, ancora o teu produto. Como assim? Se ele tem valor, ele é um produto que pode custar tanto. E aí você começa a ancorar o teu produto. Tu começa a ancorar com valor. Ou seja, mas eu vou tirar tanto, mas eu vou fazer tanto, eu vou construir tanto. Começa a mostrar para o teu cliente os benefícios que ele vai ter ao te contratar o teu produto ou o teu serviço.
Então, tu tá negociando com o teu cliente, tu tem que entender a dor dele, a melhor maneira de entender é ouvindo. Tu tá entendendo a dor do teu cliente, tu vais agregar valor antes de dar o preço e tu vai ancorar um preço e a partir disso tu vai agregando valor para que ele veja aquele preço de uma maneira ínfima. E terceiro, como é que eu negocio com parceiros? Então, como eu negocio com o meu fornecedor, como eu negocio venda com o meu cliente e como eu negocio com o meu parceiro. A gente faz muita negociação aqui com parceiro, né? Com vendedor, com representante, com white label, né? Como é que eu negocio com o meu parceiro? Enfatize o ganho. Lembra que a relação de negociação é uma relação onde ambos precisam ter a percepção de ganho. Por exemplo, a pessoa começa a trabalhar com a gente, aí diz, não sei o quê, parará, vai buscar no mercado. Todos que foram buscar no mercado voltaram. Por quê? Porque nós pagamos melhor. Há 3 anos nós somos o melhor atendimento PagSeguro. Então, o Joel J fala muito nisso. Tu vai para onde se tudo tu tem aqui? É perfeito? Não. Mas dentro da estrutura do mercado, do que a gente entendeu do mercado, é o que é melhor possível. Neste momento. Porque muitas coisas não dependem de nós. Então, quando você tem a certeza que você tem uma relação justa, você consegue barganhar, você consegue negociar com aquela pessoa. Então, se você quer negociar com parceiro, você precisa enfatizar os ganhos da nossa relação. Segundo, seja transparente. Muitas vezes a pessoa, ela acha que ser transparente é ser dona da razão. Ser transparente é deixar seu ego deste tamanho. Ou ser transparente é ser boazinha. Não. Ser transparente é dizer o que é. Se você tem um problema que você não resolve, você vai dizer que não resolve. Se você tem um problema do cliente que vai demorar a ser resolvido, você vai dizer ao seu parceiro que vai demorar a ser resolvido. Então, seja transparente. E muitas vezes, o ser transparente soa como grosseria. Não, soa como verdade. Só que algumas pessoas gostam de ser iludidas. Tá? Então, numa relação de negociação, seja transparente. Principalmente se o cara for ser o seu parceiro. E entenda o que motiva ela. Entenda o que incentiva ela. É melhor taxa? É premiação no final do ano? É bonificação? É congresso? Durante muito tempo, dentro do nosso meio, tem um congresso aí de um colega, né? Assim, que faz a mesma coisa que a gente faz. Quer dizer, faz a mesma coisa que a gente faz? Não, porque o que a gente faz, só a gente faz. E só o que ele faz é o que ele faz. Mas assim... E aí eu achava isso uma baboseira. Eu dizia, gente, a pessoa aceita ganhar menos só para no final do ano ter um congresso? Eu achava isso uma baboseira. Até que eu entendi que existem pessoas que gostam disso. E tá tudo bem. O que você faz? Você joga o jogo que o outro deseja. Isso é a arte de negociar. Para você não faz sentido, mas para o outro faz. Vai te atrapalhar em alguma coisa? Não. Você vai pagar menos e vai fazer. Então, beleza. Todo mundo ganha. Então, você precisa, quando você estiver negociando com parceiros, enfatizar os ganhos, que tem que ser mútuo. Você precisa ser transparente, ser real. E você precisa entender o que é que incentiva o outro. Se o outro quer oba-oba, você faz oba-oba. Entenda, obviamente, dentro dos seus princípios, mas você faz o incentivo que o outro. Tem gente que gosta de ganhar plaquinha, tem gente que gosta de ter esses prêmios aqui atrás, tem gente que gosta de dinheiro no bolso. Entende o que é que teu parceiro gosta e dá a ele o que ele gosta. Beleza? Então, para que você, no seu negócio, consiga aplicar no seu fornecedor mais volume versus preços,
construa um relacionamento e compare propostas. Na venda, entenda a dor do cliente, apresente valor antes de preço e use o efeito ancoragem. E na negociação do parceiro, enfatize o ganho múltiplo, seja transparente e entenda os incentivos do teu parceiro. Agora eu vou ensinar a técnica, tá? Já vão colocando as dúvidas de vocês, porque a gente tem 4 minutos. Primeira técnica, o sim condicional. Você foi lá negociar, não conseguiu a negociação que você queria, e aí ele vem com a contra-negociação, enfim, você sabe mais ou menos até onde você quer. Você aceita a negociação do outro, você aceita a proposta do outro, mas você precisa usar o sim condicional. Por exemplo, vira e mexe, chega para mim dizendo, cliente dizendo, olha, eu não tenho condições agora de adquirir. Eu falo, então beleza, vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse dinheiro junto, tá? Quando eu vou dividir em suaves prestações, quando a gente perceber que a gente está fazendo esse dinheiro junto, você antecipa as prestações da mentoria, por exemplo. Isso é um sim. Beleza, eu entendi que você não tem dinheiro para pagar do jeito que tem que ser pago, mas vamos fazer dessa forma. Então, isso é uma técnica de negociação. Aceitei o seu com uma condição, tá? Posso fazer assim com uma condição. Então, essa é uma técnica. Segunda técnica é a espelhagem, é você repetir o que o cliente está dizendo. Então, você vai ouvindo e você vai anotando palavras-chave. Então, por exemplo, você chega para o cliente e diz assim, você mencionou que o prazo é crítico. Para você faz sentido propor uma entrega de prioridade desde que nós ajustemos as condições financeiras? Você repete o que ele disse, porque se foi ele que disse, ele não tem como desdizer. Foi ele que disse. Isso é uma técnica espelho. É tipo assim, ó. A gente faz muito isso em posto de gasolina. Sei lá, R$100 de gasolina. Aí o que o fretista faz? R$100 de gasolina, senhor? Entendeu? Ele repete o que você disse. Você vai, no movimento que você estiver ouvindo, você vai escrever algumas objeções que o cliente já vai dizer automaticamente, e você já vai pensar, antes dele dizer a objeção dele, você já vai pegar a própria palavra ou a própria frase que ele disse para já reiterar uma possível objeção lá no final, tá? Aprenda a negociar com pequenos passos. Que é isso? Você vai negociando por temas. Porque eu tenho muita dificuldade de precificar. Você já intervém ali. Porque eu também tenho muita dificuldade no pagamento. Você já intervém ali. Você vai negociando por pedaços do que deixar o cliente falar, e no final você dá uma proposta de valor. Ele já se perdeu. Então, nas primeiras ancoragens dele, nas primeiras objeções, você já vai quebrando. Através de uma escuta, usa a função espelho e ali você já negocia, tá? Quais são os erros? Estou terminando. Quais são os erros comuns de negociação? Primeiro, focar no preço e não no valor. Você fica negociando preço. Segundo, você falha na preparação. Lembra que a preparação é o primeiro pilar? Você falhou na preparação. E terceiro, você desiste logo cedo. O cliente deu um não, você desiste. A arte de negociar é a arte de agregar valor. Ele deu o primeiro não, serve. A ponto dele ficar constrangido de não comprar alguma coisa de você, ou de não te fornecer um preço melhor, ou de não ser o teu parceiro. Beleza? Insights dessa nossa live. Bora, insights. O que a gente vai fazer? Negociar, gente, é uma competência vital para qualquer empresário, para qualquer pessoa que vende produto, serviço, para qualquer pessoa que tem fornecedor. Encare a negociação como uma possibilidade de criar relacionamento e construir valor no mercado. Use isso como uma prática. Eu te ensinei os fundamentos, os princípios. Eu te ensinei como é que tu vai fazer isso na prática. E eu te ensinei quais são os erros mais comuns. Anota.
Entra no grupo, pega o resumo, faz uma prática. Eu posso ensinar. Eu posso vir aqui todo sábado num detalhinho, trazer conteúdo de valor para você. Mas eu não posso fazer a tua parte. Eu não consigo. Então, por mais que eu tenha um compromisso com a educação, com você, em te servir, eu não consigo, tá? Nath, tenho dificuldade em fazer isso sozinho. Dia 31/7 vai ser o nosso evento, o Eco Day. Lá a gente vai estruturar a tua empresa em 4 pilares. Esses pilares a gente vai fazer junto no detalhinho com a equipe de consultor. Você vai construir comigo mão na massa. Dia 31/7 aqui em Alphaville. Um dia imersivo. Pessoas muito interessantes estarão lá. Essa imersão é modelo mão na massa. Nath, mas eu queria ainda mais de perto com você. Chama a Sheila. Nós temos uma mentoria chamada Mentoria Guiar Business, onde eu estruturo a tua empresa no detalhinho e formo o teu ecossistema com múltiplas fontes de renda. E a gente faz o valor da mentoria junto, tá? Então, se você sente no seu coração que é para você, vem conosco. Vem pro dia 31, experimenta, entende, faz comigo e depois segue conosco. Dúvida da live, palavra da live. Vamos, enquanto eu dou um gole de água, que a gente já passou 2 minutos do nosso tempo. E ser a tua performance é construir seus negócios com princípios, obedecendo as regras. Obedecendo o limite do outro. Se eu digo que eu vou trazer conteúdo aprofundado, prático, tem material didático, eu vou ensinar no detalhinho, em 1 hora, a gente precisa respeitar o outro. Tem gente que separa 1 hora de todo sábado para isso. Então, vamos respeitar o horário. Mas eu também quero respeitar você. Então, eu quero tirar a tua dúvida. Eu quero estar junto de você. Eu quero entender o que essa live do Céu, para o Tony, para o Glauber. Eu não sei quem é Alcolor Ótica, que entrou com o nome da empresa. O que essa live vai fazer de diferente no teu negócio? O que esse conteúdo vai mudar a tua percepção com o teu cliente, com o teu fornecedor, com o teu parceiro? O que estes conteúdos estão de fato mexendo? Você que ficou comigo aí 1 hora, do Céu ficou comigo 1 hora. Quais foram os insights, né, que vieram? Porque conhecimento sem ação é morto, gente. Conhecimento sem ação é obeso mental. Então, beleza, eu fiquei aqui 1 hora. Eu tive conteúdos de qualidade, conteúdos embasados. O que é que eu vou fazer na prática? Quais foram os insights que eu estou trazendo para o meu negócio? Tá? Vou dar um gole. É isso aí. Mas eu preciso que você sempre esteja com papel e caneta na mão para entender. Beleza, eu entendi. Mas o que eu vou fazer na prática dentro do meu negócio? Porque senão a gente fica consumindo um monte de conteúdo e não tem ação. Então, o que eu vou fazer na prática para o meu negócio? Tony, é importante fazer o teu onboarding, que aí a gente já te direciona. O que vai fazer primeiro, o que vai fazer segundo, o que vai fazer terceiro, tá? Então, meus amores, que Deus abençoe o negócio de vocês. Que vocês sejam prósperos e abundantes. Lembre sempre que uma árvore, ela é conhecida pelo seu fruto.
Não é sobre o que você fala. É sobre aquilo que você produz. É sobre o seu resultado. É sobre a tua semente. Então, serve mais. Entrega mais. Escuta mais. E que você, o seu negócio, a sua equipe, a sua família, possa ser servidores do Cristo. Que o teu lançar, o teu fluir, eles possam ser direcionados pelo Senhor. E que tudo aquilo que tu coloque a mão seja próspero e abundante. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, os teus negócios. E que todos possamos ser imagem e semelhança do Cristo. Uma excelente semana para você. Eu espero ter contribuído na tua vida. Se você precisar de qualquer coisa, é só nos chamar. E entra no nosso grupo e esteja conosco no dia 31/7. Um grande beijo e que Deus possa te abençoar.